Mas eu ia pôr o próximo plot na tela, que é a Rainha Leprosa, né, Guilherme? Bom, então a Rainha Leprosa, ela surgiu numa época que começaram a dar novos inimigos, digamos assim, humanos para os X-Men, porque os amigos da humanidade, por exemplo, do Graydon Creed, já não existiam mais, né? Pelo menos não na forma como era uma vez, né? Que ele era um dos principais inimigos humanos dos X-Men e tal. E depois que ele foi assassinado, né, não teve esse antagonismo mais do preconceito, assim. Então os Purificadores apareceram, e apareceu a Liga Sapiens, que era liderada pela Rainha Leprosa. Rainha Leprosa, isso. Ela liderava essa liga aí, essa Liga Sapiens, né, que era de humanos que exterminavam mutantes, enfrentou a X-Force ali da época do Craig Kyle, Chris Yost. Também, eu acho que, se não me engano, ela apareceu na fase do Peter Milligan, né, bastante. Mas sabe quem que criou ela, né? Quem? Quem criou a Rainha Leprosa? Não, o Chris Claremont. Não? Ah, é? Foi o Chris Claremont lá no Decimation, acho que foi depois sim. do Complexo de Messias, ali tem um especial, isso. Aí ele criou ela lá. No Complexo de Messias surgiram os Purificadores, né? E depois veio essa Liga Sapiens. Foram vários antagonistas. Mas ela tinha um sobrenome, né? Que ela tinha uma filha que chamava Lúcia Page, eu acho. Aí o sobrenome dela, teoricamente, era Page, mas o nome dela nunca ficou explicado. Isso, não. E parecia que ela tinha algum envolvimento, alguma relação que fazia ela odiar mutantes, e não ficou muito bem esclarecido. Até nessa edição mesmo que você vai citar aí, tem uma explicação que ela fala que quando ela estava no 5º mês de gravidez, ela cruzou com um mutante, mas não fala qual que é, se era algum mutante específico, tal de quê. E nesse momento ela sentiu no ventre dela o bebê, o feto, ser infectado. Ela fala infect, né? E a partir daí, 4 meses depois dessa data, quando o neném nasceu, ele começou a fazer umas faíscas e tal, aí pôs fogo na casa, aí o neném morreu, e ela, por isso que não devia ser Rainha Leprosa, né? Porque acho que ela ficou deformada por causa do fogo, que a casa dela pegou fogo, assim, então não tem muito a ver com lepra. Talvez o sentido, antes deles desenvolverem e contarem a história toda, fosse que, como ela falava que o bebê foi infectado e tudo mais, né, talvez eles até tivessem pensado em criar outra mutação. Também sobre a Rainha Leprosa, né? Quando a gente estava conversando, o Guilherme achou aí mais uma dessas sem explicação. Vou pôr aqui na tela a revista sobre a qual a gente vai falar um pouco, que a Rainha Leprosa aparece. O Von Deus até citou que tem aí um pouco da origem dela, né? E nós temos aí um personagem que a gente não sabe muito dele, não sabe muito das motivações dele, mas que eles colocaram ele nessa revista aí, né, Guilherme? O DAP. Isso. O DAP, que criou até uma coisa eu falei pro Guilherme, você tá falando do DUP. Aí, lendo a história, dá até dúvida se não era a primeira vista do DUP e tal, mas fala você. Ele fala com a mesma língua, né? Ele tem o mesmo linguajar, idioma lá do DUP. E o DUP também a gente não sabe muito bem o que ele é, né? Se ele é bem realmente um mutante, se ele é um alienígena, se ele é um alienígena com mutante, blá blá blá. Mas enfim, esse DAP aí, ele aparece numa história. Ele é um DUP, acho que maior, né? Um tamanho maior, mais avantajado e tal. Ele também tem poder de teleporte e tal, e ele tinha uma subtrama ali que estava acontecendo nessa época do Peter Milligan, aí tá desenhado pelo Salvador La Roca, que apresentava a Rainha Leprosa e o Zoiudo, não sei se você se lembra desse personagem também, que é o Piper, né, em inglês, que ele apareceu nas histórias do Capitão América, até lá, que tinha uma espécie de irmandade mutante e tal. Vários personagens mutantes apareciam nessas histórias do Capitão América, onde é que foi a gênese do John Walker, a agente americana, bem interessante essa fase para quem gosta de mutantes também, porque ele enfrenta várias questões assim nesse sentido. Mas aí o Zoiudo e a Rainha Leprosa estavam ali e tal, ela meio que fazendo umas chantagens com ele, torturando e tal. E esse DAP ele aparece e
acho que, se não me engano, até o arco de histórias é chamado O que a Lorna Viu, que é uma coisa que a Lorna tinha visto há um tempo atrás e ninguém revelava e tal, e o que ela tinha visto era o tal DAP. Esse DAP aí acaba teleportando tanto a Rainha Leprosa como a Lorna, né, a Polaris, para um lugar que a gente pensava que era o espaço, porque na época, se não me engano, eles estavam no espaço. Vocês se lembram disso? Não, na verdade, a Lorna e o Destrutor estão na Costa Rica, eu acho. Tipo, ela tinha perdido os poderes, assim. Aí o Destrutor tá com ela, tipo, pra reencontrar os poderes e tal. Tipo, uma caminhada de busca de identidade, assim. Aí esse DAP cai do céu. Ele cai do espaço, assim. A Lorna tá olhando pro céu, assim. Aí ele cai na Terra e logo depois a Rainha Leprosa aparece e tenta matar a Lorna. Aí parece que no final ele tá voltando pro céu, pro espaço, né, com as duas, assim, e depois é interrompido. E aí, aparentemente, esse teleporte do DAP levou tanto a Leprosa quanto a Polaris pro Apocalipse, e a Polaris acaba se tornando uma dos Cavaleiros do Apocalipse, acho que num dos piores arcos que já usou os Cavaleiros do Apocalipse na história dos X-Men, que o Gambit também era um Cavaleiro do Apocalipse, assim, terrível. Solaris era um Cavaleiro do Apocalipse, que não foi do nada pro lugar. Sinceramente, essa fase do Peter Milligan, quem leu o Peter Milligan na X-Force X-Tactics lá e depois lê isso aí, não parece a mesma pessoa escrevendo. Eu não consigo ver uma história boa. Assim. Mas é muito triste essa fase dele. Né? E os desenhos do La Roca também não ajudam muito. Ajuda. E as cores muito escuras, fica tudo muito chapado, assim. Era muito ruim. E ainda impresso no papel jornal da Panini da época também. não ajuda. Essa edição, por coincidência, essa aí que aparece o DAP com a Lorna e a Rainha Leprosa, por coincidência, ela é desenhada pelo Roger Cruz. Aí tem é mais agradável de ler, assim, mas o resto é tudo Salvador La Roca, é bem difícil mesmo. Aquela fase lá do Sangue de Apocalipse, né, que é o nome da saga do nada a ver, dos Cavaleiros do Apocalipse. É bem... O Inácio gosta, né? O Inácio... Tem os Celestiais no final lá e tal. Sim, então, também que é um plot inacabado, né? É o seguinte, ao longo desse arco, ele inclusive tem uma história curta de algumas páginas no final de cada uma, que é o Enigma da Esfinge. E de tudo aquilo é o que se aproveita, porque mostra que o Apocalipse se reporta diretamente ao Ezon, o pesquisador. E tem uma coisa legal, porque é o seguinte, o Apocalipse morreu em A Saga dos 12. E morreu a um ponto que os caras dizem o seguinte, olha, o Cable, quando ele voltava para o futuro em que ele foi criado, o futuro não existia mais. Acabou o Apocalipse. Ele extirpou a consciência dele com a cimitarra, acabou. Aí ele aparece vivo naquele arco, e sem explicação. E qual a explicação? A explicação está em O Enigma da Esfinge. A explicação é que ele é o pastor da evolução e ele sempre tem que voltar porque ele tem uma tarefa para cumprir. E chega ele só que é muito louco, porque ele fala pro Ezon e não aparece a resposta, aparece ele chocado, como se o Ezon respondesse ele tipo telepaticamente, mas ele surge diante do Ezon e fala, mas por quê? Por que eu sempre volto? Porque, né? E aí o Ezon olha e ele dá aquele olhar de iluminação. Eu gostei, eles mudaram um pouquinho depois, mas eu acho legal porque depois tem a história da semente do Apocalipse, né? A nave celestial tem uma semente. Se não existe ou em Sabanur, existe um outro cara, isso aparece em Uncanny X-Force, que usa a semente, né? Então o Anjo Negro vai ser o próximo Apocalipse. Então, assim, sempre tem alguém cumprindo essa função, o pastor da evolução, né? O pastor da evolução dos Celestiais. Então estabeleceu alguma coisa para o cânone que é um elo de ligação com o projeto dos Celestiais, com outras coisas que estavam soltas. Ele fez pensando em tudo isso. Não fez, mas a gente que é doido por cronologia, vai pegando aqui, aqui e ali, a gente consegue montar uma linha graças a 5 partes de O Enigma da Esfinge no final dessa história maluca aí. O Daniel do Poptopia fez uma pergunta pra gente, se essa é a Rainha Leprosa que aparece em Segundo Advento, né? Ela sim, no Segundo Advento, eles reuniram todos os grupos mutantes sob controle do Bastion e da coletividade que eles estabelecem, porque eles resgatam a Falange, né, e tudo mais. Eles trazem os caras de volta na fase anterior, né, antes de Necrosha, com a tecnologia da Falange, com o vírus da Falange. Aí fica meio que um consórcio ali de inimigos antimutantes. A Rainha Leprosa volta nesse momento, né, respondendo só ele aí. Vamos aproveitar. Com esse nome também é difícil ter outra, né?
Princesa leprosa. Rainha pode vir, leprosa. né? Tia. Princesa. Mas vou aproveitar É a e filha sortear dela. outro. A filha sobreviveu também ao incêndio, a gente não sabia um retcon aí, né? E a gente aproveita fazer.